Ai, ai, vocês não imaginam o assunto aqui no intervalo. Qual era, hein? Qual era o Júnior Brasil aqui? Sangrando no gol do Alessandro. Sou o cara e tal. Tá bom, Brasil. Você é o cara, assim. Olha aqui, meus amigos, a Band de Minas firmou uma parceria com a Copasa e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. A campanha é para a despoluição da Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Entretanto, hoje, o belo patrimônio da capital mineira encontra-se degradado por diversas ações ambientalmente incorretas. Crie uma frase que incentive a população a adotar atitudes ambientais corretas para não poluir a Lagoa da Pampulha, nossos rios, nossos córregos. Para participar é muito fácil. Envie MG mais a frase que você vai criar para o número 72250. Vamos divulgar o resultado dia 12 aqui no programa. Os donos da bola, os criadores das 5 melhores frases, faturam um par de ingressos cada um para o camarote Camisa 10, jogo do Galo contra o Coritiba na quinta-feira no Independência. Cada ganhador leva um par de ingressos de camarote para o jogo de quinta-feira do Galo contra o Coritiba. Participe, então, enviando MG mais uma frase, e aí falando sobre a importância da despoluição da Lagoa da Pampulha de rios e córregos para 72250. O resultado, então, sai na quinta-feira, ok? Do céu ao inferno, caros amigos. Deixa eu dar uma boa tarde, tudo bem? Feliz, ô Sex Machine? E aí, Cadu? Beleza? Tudo legal, Cadu? Cara de pau, né? Do céu ao inferno, esse é o quadro de 2013 no Atlético, hein? Após as conquistas do Campeonato Mineiro e da Libertadores, o clube não consegue engrenar uma boa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Isso vem esquentando a cabeça de jogadores, do técnico Cuca e da torcida também, que quer ver o Galo pronto para o Mundial no final do ano. Confira aí. É só procurar na tabela de classificação. Vai descendo, descendo, pronto. Atlético Mineiro, 16ª posição, a uma da zona de rebaixamento. E olha que a justificativa da Libertadores já ficou para trás. Eu posso falar pelo que eu vivo no dia a dia, né? Nós já se desligamos da Libertadores faz tempo. Aqui ninguém está com cabeça em Libertadores mais não. Nós estamos focados no brasileiro. Ninguém quer viver, ninguém curtiu, na verdade, a Libertadores. A verdade é essa. O desempenho do time até que vem melhorando. Não perde a 8 jogos no Brasileirão. O problema é que foram apenas 2 vitórias e 6 empates. Ainda faltam 20 jogos para o Atlético no Brasileirão. Teoricamente, tempo demais para se recuperar, não é verdade? Só que olhar para o passado pode ser bom. No ano passado, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, acabou rebaixado. E em 2005, ano que o Galo caiu, o time teve aproveitamento de 37%. Este ano, o aproveitamento é de 40%, ou seja, de apenas 3% a mais. A queda é coletiva. A partir de futebol é simples. Futebol, quando não se ganha, todo mundo é contestado, né? Se encaixar 2, 3 vitórias seguidas, é o melhor time de novo do Brasil. O campeão da Libertadores virou a surpresa negativa do brasileiro, será? Não, sem dúvida, uma equipe que é campeã da América. Uma equipe que, né, pelo que todos vocês falaram, vinha jogando o melhor futebol do Brasil. Né, tá ali próximo da zona do rebaixamento, com certeza é. Ainda assim, os jogadores garantem. Não, a gente não corre risco, não. Estamos... acho que 6 jogos, né, sem perder, mas também não estamos somando os 3 pontos que nos colocaria lá em cima. Mas eu, Diego mesmo, assumo isso, que a gente não vai brigar para cair, não. É o que a massa atleticana mais quer ouvir nesse momento. Ô Tardelli, liga aqui no que eu vou falar. Liga aqui, presta atenção. Sorriso no rosto que você joga muito. Muito. Mais importante jogador do primeiro semestre do Galo, principalmente da Libertadores. Você joga muito. A gente sabe que todo mundo tem problema. Você tem problema fora do seu trabalho. Eu tenho, todo mundo tem. Mas, cara, foco, sorriso no rosto, alegria nas pernas, se inspirando no Bernard e volta a jogar que você joga muito. Júnior Brasil, coluna de hoje no Metro. Todo grande jornal precisa de uma grande coluna de esportes e ela é escrita por este homem que aqui está. Júnior Brasil, Zilzil, ele não perdoa, ele mata. Qual o destaque da coluna de hoje, Brasil? É isso aqui, ó, falando sobre a vergonha que assola o futebol brasileiro com relação ao momento, aquilo que a gente viveu, Tupi, Aparecidense, uma vergonha tão legal, o Metro sempre distribuído
nos sinais, você encontra na Zona Sul e depois mais tarde no Twitter a gente divulga, Dimara também no Face. Quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Rocha, o homem forte do Metro, sempre dando o maior apoio. Quero dizer, de você é um verdadeiro Miltena. Olha uma aí. mistura de Milton Neves com Datena. Você também é o cara. Na verdade, a gente até tem, a gente vai falar hoje mais sobre essa questão, né, daquele absurdo ocorrido lá em Juiz de Fora. Tem muita gente tratando aquilo com brincadeira, com muito gracejo. Gracejo nada. E outra coisa, ontem o Boa foi garfado pela arbitragem lá em Varginha. Então mete a mão no Tupi, mete a mão no Boa, arrebentam com o Galo, também no Campeonato que quem Brasileiro. fica rindo é daqui, né, de Minas. Exatamente. Então, isso aqui eu não isso entendo. não é para tratar com gracejo, não. O papo é sério e outra coisa. Daqui a pouco a gente vai falar, fique antenado aí, tá? Agora, ainda sobre essa questão do Galo, Cadu Doné, eu sinto que você está me olhando com um olhar de quem está preparado para falar uma coisa muito importante sobre o Atlético. Com esse olhar que você vai fazer uma pergunta. O Pierre disse ali o seguinte, olha, 3, 4 vitórias e a gente volta a ser o melhor do Brasil. Porque, não, mas você sabe que tem gente que é muito volúvel e tal, e às vezes realmente interpreta dessa maneira. Mas 3, 4 vitórias consecutivas vai levar o Galo lá pro topo de novo. É mais ou menos isso aí. Por que isso não vem acontecendo, Cadu? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Você tá lá, o Elvis Presley, hoje com essa gola aí, né? Beleza. O campeonato ainda está nessa fase, que 1, 2, 3 vitórias fazem muita diferença. Ainda está naquela fase que, tirando o Cruzeiro, está todo mundo muito perto. Agora, dizer por que o Galo não vem conseguindo vencer é uma resposta muito longa, né? A gente tem que dividir nós três aqui, cada hora um fala um pouquinho, porque são muitos assuntos, a gente pode especular algumas partes, mas o fato é que o time perdeu o Bernard, muitas vezes joga incompleto. Na última partida teve desfalques importantes, até o Marcos Rocha, para mim, é um desfalque muito importante. Muita gente despreza esse jogador. Para mim, ele faz muita falta. Não que o Michel seja ruim, mas está começando ainda, não consegue manter o mesmo nível. Ao Marcos Rocha, é inferior ao Marcos Rocha, que é sim um dos melhores laterais direitos do Brasil. Cadu, por que o Marcos Rocha ele é mais valorizado e sentem mais a falta dele exatamente nesse período? Quando ele está jogando, as pessoas criticam muito o papel dele no time. Daí quando ele sai e entra o Michel ou qualquer jogador improvisado por ali, todo mundo fala, realmente o Marcos Rocha é um baita lateral. O Marcos Rocha é um bom jogador ofensivamente, faz jogadas bonitas, às vezes erra no ataque em alguns cruzamentos, mas ele é um cara um lateral diferente, que até funila muito jogando pelo meio, mas tem qualidade técnica. E ele é muito criticado pela parte defensiva, mas isso não dá para entender como que as pessoas ainda não compreenderam que é a função dele, que é um esquema tático proposto pelo Cuca, que é um risco calculado, digamos assim. O Cuca deixa ele soltar mesmo para... E sabe que às vezes vai deixar um buraco ali na direita. Se você concorda ou não, é outra coisa, mas é uma parte tática, não é deficiência total do jogador. Ele até marca bem quando ele está ali na defesa, o problema é que ele não está em muitos momentos. Então ele acaba sendo muito criticado em função dessas subidas ao ataque. Só que aí quando ele se ausenta, chega um jogador que tecnicamente ali no passe, no cruzamento, nas jogadas ofensivas é inferior, aí sentem falta dele. Acho que é por isso. Criticam o Marcos Rocha quando ele está em campo pela parte defensiva, mas quando ele está fora, tecnicamente ele é tão melhor que acaba fazendo falta. Ô, Dilmara, do céu ao inferno é ser muito radical nessa avaliação e outra coisa, quem está em casa está lendo exatamente aqui embaixo, né? Se você acha que o Atlético é a surpresa negativa do Campeonato Brasileiro, minha fiel escudeira Dimara Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Claro que Ele não é a olho surpresa. no olho, não tá? Para botar ordem na casa. Lógico que não é a surpresa negativa. Escutei muita mentira no intervalo, Brasil. Fiquei impressionado. Que Vai, Dimara, você é o cara. Mas você Você é o incentivou cara, não, a mentira. Você incentivou a mentira. Depois a gente conta pra galera qual que era a mentira. Olha só. Ela ainda quer contar. Eu quero contar. Olha, não acho que ele é surpresa negativa, porque, obviamente, você esperava muito da equipe do Atlético, mas acho que o Atlético entrou nesse Campeonato Brasileiro como campeão da Libertadores. Talvez ele seja uma surpresa negativa para a sua torcida. A torcida esperava mais do Atlético. Agora, não digo assim a crônica, né? Todo mundo que vê, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, porque a gente tem times que estão muito mal, times que se esperavam um pouco mais. Está aí o São Paulo vindo agora com o Muricy, deve ter, né, um reacerto aí, mas as equipes ainda no retorno, elas vão mudar muito. Essa situação vai mudar muito. A gente sabe que no retorno existe uma predisposição a uma melhora, porque tem que acontecer. Quem está lá embaixo quer sair do sufoco, quem está no meio quer dar um jeito de chegar ali para ter uma vaga da Libertadores, e as coisas vão mudando. Eu só acho, nessa questão, quando você fala assim, 4 vitórias, a gente vai mudar, elas têm que acontecer. E a gente não está vendo esse empenho
empenho do Atlético para isso, seja dos jogadores. A gente conversa com o pessoal do Atlético e fala assim, a gente não sabe mais o que faz. Não tem mais uma explicação. Nem eles lá dentro conseguem achar uma lógica. A pressão também acaba contribuindo negativamente. Vocês acham que jogar para não perder acaba trazendo só um empate? Você vai reconquistando a confiança quando você perde. Também não, ele está jogando para ganhar. Não está, mas quando você reconhece um limite, um momento, e você joga com mais cautela, você vai obtendo, vai galgando ali os degraus, um por um, de uma maneira mais consciente. Porque quando você vamos pro tudo ou nada e resolver só nesse jogo, às vezes você se expõe em demasia, toma um contragolpe e acaba dançando. Então, é importante reconquistar essa confiança. O Atlético está precisando viver isso. É um dos destaques negativos, pelo que a gente esperava, o campeão da Libertadores. Claro que não tem dúvida. O Atlético tem muito mais bala, tem condição de estar brigando sim na parte de cima da tabela. Título, não tem dúvida. Eu acho que é muito difícil, é impossível, é sonho, não tem essa. Mas pode fazer uma recuperação, claro. O Cuca entende isso. O Cuca tem uma experiência, vale sempre lembrar, com o Goiás, no retorno de Campeonato Brasileiro. Ele foi praticamente o campeão do retorno do Brasileiro. Mas a do Goiás... A do Goiás é a grande sacada, porque a do Goiás, ele tirou o Goiás do rebaixamento mesmo, e a campanha do Goiás só não foi melhor do que a do Cruzeiro, que foi o campeão brasileiro naquela época. Então, esse tipo de arrancada, o Cuca também consegue fazer. Só que ele tem que ser um pouco mais precavido. E nos últimos anos, o Cuca aprendeu a jogar muito ofensivo. Você sabe por que eu acho que é um pouquinho difícil? Quando vai chegando na reta final, perto do Mundial, aí é a hora que os jogadores aliviam um pouco o pé, para não ter o risco de uma contusão, acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que considerar isso. Por isso que eu não acredito nessa questão que envolva o título, mas que o Atlético tem total condição de recuperar isso, óbvio, tem. E tem outra coisa, a gente pode concordar ou não com essa história que sempre acontece no Brasil, que quando um time brasileiro é campeão na Copa Libertadores, acaba não indo bem nas outras competições no segundo semestre, mas é um fato, é uma coisa que vem acontecendo repetidamente no Brasil. A gente tem uma outra exceção de um time assim que vai um pouco melhor do que o normal, tipo o Corinthians, que conseguiu chegar ali sexto, quinto, né? E mais no segundo turno também. Uma outra exceção, mas a regra básica tem sido essa. O time é campeão da Libertadores, acaba indo mal no Brasileiro. Repito, não acho isso certo, tirar o pé nem nada, mas a gente tem que encarar que é um fato demais a se reencontrar. Né? E outra coisa, até tentando achar esses motivos da queda de rendimento do Galo, que a Edmara falou, o pessoal lá dentro não consegue entender, é difícil mesmo, mas a gente pode colocar algumas coisas. O Leandro Donizete está fazendo muita falta, às vezes um jogador sai, dois jogadores saem, o Leandro Donizete e o Bernard, já fica difícil acertar ali o time. Jogou sábado sem 6 titulares. O problema da lateral esquerda, que você não tem uma solução, um dia Júnior César, outro dia Richard. Mas a questão é que isso não mudou em relação à Libertadores, né? Porque o Leandro Donizete já estava de fora da Libertadores. Mas no finalzinho o Bernard não fez uma Libertadores. Mas no final o Atlético não fez aquele brilho de Libertadores, foi antes. Mas é um time tecnicamente superior a várias equipes que ele não conseguiu ultrapassar. Mas eu entendo a questão da motivação também. Mas isso vale pro São Paulo também, por exemplo. Claro, são essas coisas do futebol que eu entendo da motivação. Eu entendo a sinergia, a motivação, sinergia com a torcida, a motivação de uma Copa Libertadores, a confiança, tudo isso tem, eu acho que tem uma ligação com a situação atual. A mudança de esquema, agora, jogando sem uma referência. Exatamente, a mudança de esquema, a saída do Bernard, alterou muito, a chegada do Fernandinho não tem as mesmas características, longe disso. E outra coisa, esse negócio de perder 2, 3, 4 atletas por jogo, que é o que vem acontecendo, num elenco que o Atlético tem, que não é tão... Como é que eu posso dizer? Ele é limitado. O Cruzeiro tem 34 jogadores, o Cruzeiro tem 2 times, o Cruzeiro tem um time no banco, 13 atacantes. O Atlético não tem esse número de jogadores qualificados como time titular para colocar em campo e esses caras jogarem. A diferença do cara que é titular para quem está no banco é muito grande. E guardando a bola. Na seleção ele voltou, mostrou futebol, mas ficou aí quantos jogos sem fazer gol? Né, com toda essa mudança, ele não vem fazendo o que ele fazia antes. Então é um pacote, não é um motivo. É um pacote. Aí a gente vai analisar, nós vamos listar aqui 7, 8 Eu quero perguntar a vocês, daqui a pouco vocês respondem, que a gente vai voltar a falar do Galo, se é hora da torcida protestar ou é hora da torcida apoiar. Vocês falam daqui a pouco, porque agora a gente vai falar que foram 19 decisões, 42 gols marcados e um aproveitamento superior a 70%. O Cruzeiro caminha a passos largos em busca do título do Campeonato Brasileiro e a confiança da torcida e também dos jogadores, ela não para de crescer. Será que é exagero? Vamos ver. Foi um primeiro turno perfeito para o Cruzeiro, liderança isolada com 40 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, o Botafogo.
Disparado, o melhor ataque, 42 gols. A segunda melhor defesa. Números que enchem os cruzeirenses de esperança. Fez 40 no primeiro turno e mais 40 no segundo, isso aí. Desse jeito é campeão, se Deus quiser. Tem que esperar um pouco, né? Não pode achar que já é campeão. E a confiança da torcida do Cruzeiro aumenta quando analisamos os números na era dos pontos corridos. Em 10 edições deste formato, apenas 3 vezes o campeão do primeiro turno não saiu com a taça no final do ano. Mesmo assim, o discurso entre os jogadores é de muita cautela. Pés no chão. Verdade. Sabemos que só depende da gente. A gente está em primeiro com uma boa pontuação. Mas nós temos que pensar só na gente, não olhar para trás. E cada jogo agora é encarar como uma final. Lições que vêm do rival. No ano passado, o Atlético também ganhou o título simbólico no primeiro turno. Mas no fim do campeonato, quem levou a melhor foi o Fluminense. Agora são 19 decisões, né? A gente tem que entrar com esse pensamento mais do que fizemos no primeiro turno. Porque a cada jogo você se aproxima do grande objetivo, que é ser campeão. Entre os cruzeirenses, outra certeza. O segundo turno vai ser ainda mais difícil. Repetir coisas boas e minimizar pequenos erros ou pequenas distrações que tivemos aí durante esse primeiro turno. Eu acho que pela seriedade de trabalho, pela qualidade, o Cruzeiro deve ser forte também no segundo turno. Muito bem, tá aí. E principalmente sobre a questão do goleiro Fábio, né? Importante salientar. Pode acontecer o primeiro grande título da carreira do Fábio, Dimar. Mais que merecido também. Aí, obviamente, defendendo o Cruzeiro. Mas, como titular, né? Como titular efetivo, e é um questionamento que sempre se faz ao Fábio, né? A carreira brilhante que ele tem dentro do Cruzeiro e esse grande título que ainda não chegou. Mas é um caminho. A gente ganhar campeonato não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, todo mundo ganhava todo dia, não tinha tanta cobrança. E não tinha essa 9 consecutivos do futebol paulista. Claro, essa valorização tem que acontecer sempre nas grandes disputas. O Fábio já chegou com o Cruzeiro a quanto? 3 vice-campeonatos, né? Eu acho que o Cruzeiro, em termos de campeonato brasileiro. Então, precisa ter um pouco de calma também. Quando a gente fala dessa questão da confiança, a confiança é importantíssima, porque a confiança é que move. O que não pode é achar que já ganhou. E isso eu sei que o Marcelo está controlando esses jogadores, e a gente não viu nenhuma declaração de nenhum jogador do Cruzeiro achando que está tudo fácil. Muito antes, pelo contrário. Eu tenho achado o time do Cruzeiro extremamente humilde na concepção de cada jogo. Você vê a cada jogo eles saem, e o retrato deles é sempre assim, eles sempre buscam alguma coisa que não deu certo, ou seja, eles continuam pensando na melhora do time. Acho que é uma equipe muito consciente, que é muito mais coletivo do que individual. Isso também é mérito do Marcelo. Então, acho que o caminho realmente é esse. Está caminhando a passos largos, principalmente porque está deixando os adversários para trás e está fazendo de cada jogo uma decisão. Esse é o grande segredo do ponto. Tem só uma coisa que eu observo no Cruzeiro, que eu gostaria até de ouvir a opinião dos amigos, sobre a questão de o Fábio ser o capitão do time. Eu discordo um pouco, sabe por quê? Porque o Anderson Daronco, que apitou o jogo aí no último final de semana, ele inverteu 398 faltas durante o jogo, mas ninguém colou no cara, pô. Para bater uma resenha com o cara, para fazer... Não é que tem que fazer pressão no árbitro, não, porque tem árbitro experiente que nem sente pressão. Mas é um cara para dialogar, para ficar em cima do árbitro. O Fábio fica muito longe. Eu acho que falta esse cara. O cara não precisa ser capitão para fazer isso. Não precisa, mas você sabe que tem influência. Para falar com o árbitro, se você não é capitão e fica apurrinhando o árbitro o jogo inteiro, ele vai... capitão é menor. Mas a gente já falou várias vezes que essa referência seria o Júlio Batista. Seria o cara que tem um know-how para chegar lá e peitar. Bruno Rodrigo. Eu acho que assim, Milton, cara lá, Dedé também, mas para mim o homem mais de frente, o cara bem articulado, o cara que se impõe por tudo que ele representa, seria o Júlio Batista. Agora, só dizer com relação ao Fábio, às vezes a gente escuta o torcedor falando e ele diz o seguinte: não, mas o Fábio não ganhou o título. Gente, não depende só de um jogador para um título ser conquistado. Claro. Depende de outros 10 jogadores. E isso, para mim, não afeta em nada aquilo que eu falo já há alguns anos. Fábio é o melhor goleiro do Brasil, um dos grandes injustiçados pela seleção brasileira, e eu não deixo de citar, pelo lado do Atlético, Marques, que foi um grande injustiçado também, e o Alex, que teve uma passagem recente, que foi outro injustiçado. E para mim, o Fábio também, porque com a bola que ele joga, eu não vejo outro goleiro melhor do que ele. É um cara centrado, e centrado é o time do Cruzeiro. Você não tem um Kleber, aquele cara que desagrega, que vai lá, racha do lado de lá o adversário, que causa polêmica, que não sei o que, causa confusão.
Cruzeiro é aquilo que a Edmara falou. É um que o grupo Fábio salvou? muito Quantas consciente. situações? E o Cruzeiro Vamos chegou dizer em que o VP algumas salvou disputas de títulos graças ao Flávio. Isso tem que ser lembrado. Cadu, apesar do STJD ter determinado que os 2 próximos jogos serão com portões fechados, o Corinthians segue vendendo ingressos malandramente para os confrontos contra Goiás e Cruzeiro. O clube alega que ainda não sabe quando terá de cumprir a punição e tal. Foi estranho demais Você pensa sobre né? isso? Foi estranho, né? demais. A gente falou há um tempo atrás de efeito suspensivo, isso não é exatamente a mesma coisa, mas entra naquele raciocínio de que muitas punições no futebol acabam sendo revertidas, não são cumpridas na prática e parece que o clube já sabe disso, né? Não sei se de formação, acho até que não, mas pelo menos de feeling, assim. Pensa assim, pô, esse negócio nunca dá em nada. O Estatuto prevê. O Estatuto prevê, se você tiver um número de ingressos já vendido, e essa pré-venda, na verdade, ela já acontece há muito tempo, antes mesmo dessa questão da punição, né? Porque é tipo sócio-torcedor, você já tem essa pré-venda, e é previsto que se você tiver tantos % vendido, você não pode cumprir naqueles jogos. Malandramente. Então, malandramente. Malandramente, negar eles estão fazendo isso. A punição tinha sido dada antes dessa venda acontecer. Não, mas a venda só estava acontecendo. Todo o Brasil inteiro sabe. Todo mundo agora, esse negócio de sócio-torcedor está crescendo, todos os times têm um bom número de sócio-torcedor. Imagina agora, não, já tinha o ingresso ali comprado. Malandramente, tá fazendo malandramente. Agora, o pior de tudo é que a gente fica assustado é que nada é feito. O Corinthians começa a vender, nada é feito, não é notificado, o tribunal passa batida, a CBF passa batida. E o que está acontecendo? Infelizmente, o futebol brasileiro, véspera de Copa do Mundo, está vivendo uma grande desmoralização, fora dos campos. Com o dinheiro que foi dado para o Corinthians construir um estádio, a gente fica na dúvida do tanto que a forçação de barra vai ocorrer para o Corinthians estrear em grande estilo com esse estádio. O Corinthians, mais uma vez, sendo favorecido e vendo um roubo que foi contra o Tupi. E nada é feito. Não, nós vamos apenas anular o jogo. Isso sim. Deus tocar a cabeça desse cara. Absurdo, revoltante. Isso, qualquer outra decisão que não seja a classificação do Tupi e a eliminação do time, tem que eliminar o time, porra. Esse negócio, outro jogo, não tem essa. É favorecer o infrator. Nesse caso do Corinthians, que está ligado diretamente ao Cruzeiro, vale lembrar o seguinte, aconteceu no ano passado, não sei se foi com o próprio Corinthians, acho que foi com o próprio Corinthians, que perdeu o mando de campo e os torcedores entraram na justiça exatamente porque Copa já tinha Libertadores. o ingresso comprado. E aí todo mundo se lembra que eles colocaram esses torcedores lá dentro, então pode ser que haja Não, foi também esse ano. já... Haja 4 torcedores do episódio do menino da Bolívia. Então já pode ser que haja um complozinho. Agora é engraçado que o Corinthians não pagou na Libertadores, parece que não vai pagar no Brasileiro. Vai acontecer contra o líder do brasileiro, no momento que o Corinthians quer se reabilitar para voltar a estar vivo no Brasileiro. Você falou um negócio interessante. Deixa eu perguntar a vocês, mas por gentileza, sucintos na resposta. O Corinthians, ainda assim, mesmo com essa diferença de 10 pontos, é o principal adversário do Cruzeiro na competição. Primeiro você, Edmara Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola. Eu acho que essa distância dos 10 pontos, a gente sabe que é grande, que tem isso. Mas o Corinthians tem essas situações, né? Que são as situações que você questiona de arbitragem, de punição que não acontece. Essa situação de bastidores, eu acho que é mais preocupante até do que o futebol que o E eu Corinthians acrescento o Inter e o Grêmio também nessa briga, o Botafogo eu não levo tanta fé. Antes eu achava o Corinthians o principal adversário do Cruzeiro, mas com essa diferença eu não considero mais, não. Agora eu acho o Grêmio e o Botafogo os dois principais adversários. Mas nem com bastidores, Corinthians? Não, acho que vai forte para Libertadores e tal, mas 10 pontos atrás, não acho que eles vão tirar 10 pontos do Cruzeiro, não. Mas com essa mãozinha que tá ganhando o Corinthians aí. Aí que tá. Se for na bola, eu acho difícil. Na bola eu acho difícil, não é? Mas, pô, é aquilo bem destacado pelo Brasil, né? O Corinthians ganha um estádio, cara. Não vai ganhar uma mãozinha. Isso é absurdo. Não vai ganhar malandragem. Olha aqui, agora aquela dica que você estava esperando, meu amigo. Você que tem mais de 18 anos, olha só, vai aparecer 121212, achou! Você pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais, é isso mesmo, menos de R$ 10 por dia, mas compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443. Se você tem um carro novo, aliás, um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo, cara, é isso mesmo, 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda
toda semana, Kate. Imagina você, Kate, carro novo, 25 mil para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443. Nós temos condições especiais para você que é de Governador Valadares. Alô, região de Valadares, 3003-4443. Seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, é só na Brasil. Olha a promoção aí. Olha aí, tá na mão da Kate, rapaz. É verdade. Pode ser seu. A chave. Ah, garoto, os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje vão receber a camisa do seu time do coração. Mostra aí, Kate. Tem do Cruzeiro, tem do América, tem do Galo. E você, claro, não vai perder a oportunidade de carro novo, 25 mil na mão, mais uma camisa do seu time de coração. Se eu não tivesse aqui agora, do lado da Kate, de frente para você, eu já estava lá ligando. 3003-4443. Conquiste o seu novo carro agora. Ligue e agende uma visita no 3003-4443. 3003-4443. A camisa do América caiu, mas o América vai subir, ele não vai cair. Um abraço, viu, Kate? Até amanhã. Aliás, até amanhã não, até daqui a pouco você volta. Fica com a gente aí, Kate. Sempre uma companhia extremamente agradável. É. Tem gente que vai apanhar em casa, hein? Quem será? Eu! Que isso? Olha aqui, vamos voltar. Eu tô sentindo que vocês estão com muito medo do Corinthians. Eu não, é medo com esse tipo de ajuda que o Corinthians recebe. É incentivo fiscal, é uma fortuna para o Corinthians ter estádio. Por que isso não rola em todos os lugares? Não é medo não, é infelizmente um ex-presidente do Brasil, corintiano alucinado. Então tudo pro Corinthians, tudo pro Corinthians. E André Sanches quer mandar na CBF, quer mandar em tudo. Então é tudo pro Corinthians, cara. A gente tem que protestar mesmo, porque isso é um absurdo. Isso que é feito, favorecer um time da forma que está sendo feito, fora de campo e dentro de campo. Será que os caras não sabem, não pode fazer uma notificação pro Corinthians ver que não pode ter torcedor no jogo? Pois isso é palhaçada. É isso aí. Brasil para presidente do Brasil. O momento do Galo não é nada bom, né? Aliás, coincidência ou não, o de Tardelli também não é dos melhores, né? Foram 10 jogos no Brasileirão, apenas 2 gols anotados. Isso vem incomodando e muito o atacante atleticano. E eu convido você, torcedor, para prestar muita atenção nas declarações do atacante Diego Tardelli. Roda aí. Ronaldinho Gaúcho, Jô, Tardelli, Fernandinho, Alexandro, Luan. Nomes badalados. Só que o Atlético tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, é isso mesmo. Apenas 18 gols, econômica média de 1 gol por partida. Cobrança sempre tem, nossa, né? A gente está toda hora conversando. A nossa parte é trabalhar, né? Fazer a nossa parte. E uma hora a gente vai tirar essa zica aí que tá difícil. Tá certo, Jô tem estado com a seleção brasileira. Ronaldinho volta e meia poupado. Fernandinho chegou agora. Só que tem mais um probleminha. Um dos principais jogadores do Atlético está passando por uma fase difícil. Diego Tardelli, 10 jogos pelo Brasileirão, apenas 2 gols. E um momento que o próprio jogador reconhece abertamente que não é dos melhores. Vai depender de mim agora, voltar a jogar o que eu estava jogando no primeiro semestre. É claro, acho que eu mesmo posso ser o culpado, né? Acho que talvez dei uma relaxada dentro de campo, né? Mas isso vai voltar ao normal. Acho que não é nenhum momento meu, mas sim do Atlético que está vivendo um momento ruim, né? A má fase tem gerado cobranças e Tardelli, magoado, usou as redes sociais para desabafar. Não me arrependo, não. Isso aí não foi depois do jogo, cabeça quente. Não estava de cabeça quente, estava com a cabeça tranquila. Acho que é uma autocrítica mais minha. Eu mesmo me cobrando dentro de campo. Né? Não é problema com ninguém, com torcida, com imprensa, é eu mesmo. O atacante reconhece, não está bem fisicamente. Depois que eu me lesionei e fiquei parado naqueles 20 dias, eu não voltei legal, né? Cheio de dores pelo corpo, na perna. Então acho que talvez isso também tenha me atrapalhado dentro de campo. Por isso o atacante pode ficar de fora da partida contra o Coritiba nesta quinta-feira. E eu conversei com o Cuca, falei com o Cuca depois do jogo, até falei para ele se ele quisesse me deixar fora essa semana para fazer um trabalho à parte de preparação física, um fortalecimento, né, para estar inteiro domingo. Então talvez um trabalhinho diferente durante a semana aí. Ganhamos um dia a mais, né, já que o jogo é na quinta-feira. Então vamos ver o que o Cuca vai pensar. Ele pediu para dar um tempo, para se preparar. Né? Eu, sinceramente, não sei se o Cuca vai conceder a ele esse direito de ficar uma semaninha aí se preparando.
O cara que não está 100%, ele não acelera, ele não arranca atrás de bola, ele não põe pé em dividida, é complicado. Se ele está dizendo que não está bem, então tem que parar com o cara e preparar para ele voltar 100%, ou não. Sim, mas vamos lembrar o que o Maluf disse aqui semana passada quando ele esteve, e aí valendo esse questionamento que a gente fazia, se o Ronaldo tinha algum privilégio e tal, o que o Maluf disse aqui? Que o Cuca procurou vários jogadores, conversou individualmente com todos, perguntando se eles queriam ser poupados. Entre eles o Tardelli, e que o Tardelli respondeu ao Cuca, não quero ser poupado. Então, neste momento é que o Tardelli está dizendo que ele está sofrendo com essa série de jogos, mas que ele o tempo inteiro quis estar em campo. Quando ele passa que a situação dele é fora das 4 linhas, ou seja, é uma situação particular, eu também acho que seja, porque acho que se fosse uma coisa do Atlético, pela disciplina que a gente vê no Atlético, ele não colocaria no Twitter. Acho que o que foi ali foi um impulso daquilo que ele viu, das críticas que ele recebeu, e também porque ele é um ser humano normal e que sofre muito mais quando é criticado que quando é elogiado. Né? Então, acho que ele ficou meio assustado. E acho que estando no Independência e tendo essa torcida um pouco mais próxima, ele pensou assim, eu acho melhor eu dar um tempo, melhorar fisicamente para estar podendo dar realmente um respaldo para a torcida. Mas acho, e ele mesmo disse nessa entrevista, que o Carlinhos Neves disse que tem uma forma de fazer isso sem que ele fique fora do jogo. Até porque o Jô vai estar chegando da seleção brasileira. Já pensou sem Jô, sem Tardelli? Não sabe lá como é que o Jô vai chegar, se ele vai jogar o tempo inteiro. Mas o Alexandre eu acho que vai estar liberado. Agora a questão é o seguinte, a gente tem que analisar isso com muita cautela e analisar todos os lados. Primeiro, não tem um profissional que não passou por um problema e que teve que ir para o pau, para o embate. Claro. Quantas vezes a gente aqui com problemas familiares, com 1000 outros problemas, tivemos que ir fazer a melhor narração, a melhor transmissão, o melhor comentário, a melhor reportagem, tudo. Isso na vida para diversos outros profissionais. Então isso é algo que é um momento de superação do Tardelli. Contudo, tem que ser analisado também, porque às vezes determinados fatores externos alteram, repercutem e acabam atrapalhando o seu melhor. Isso também tem que ser levado em conta. Quem que pode avaliar isso? O Cuca e o Tardelli, os dois melhores. Tem uma outra questão, o departamento médico e de fisiologia do Atlético também, ele é composto por grandes profissionais, né? Imagino que esse trabalho esteja sendo feito. Ontem eu acompanhando alguns comentários, e aí de alguns torcedores também, será que esse time não está cansado, não está baleado pelo esforço muito grande na Libertadores e tal? Olha, são atletas de alto nível, não é? São atletas de alto nível. Por trás desses atletas, são profissionais também de alto nível. Eles estão fazendo um trabalho agora, o próprio Maluf disse aqui, para que esses jogadores cheguem muito bem no final do ano. Muito bem no final do ano. Ou seja, aquele sprint final para chegar bem no Mundial. Você acredita nisso, Cadu? E, aliás, já responde, é hora da torcida protestar ou apoiar? Com certeza apoiar. O time vem de uma conquista muito significativa, a principal que um clube brasileiro pode ter. Isso não pode ser apagado tão rapidamente assim. Para mim, esse elenco tem muito crédito, a diretoria tem crédito, a comissão técnica, é momento de apoiar e acho que a torcida vai fazer isso, talvez com um ou outro questionamento pontual, que é normal no futebol, um ou outro jogador que desagrada, isso aí faz parte, mas acho que no todo a torcida vai continuar apoiando. Agora, esse apoio é fundamental, importante você falar isso, porque até para a recuperação, torcedor que foi o aditivo na Libertadores, voltar a ser esse aditivo, e abraçar o clube até também. Até porque é nesse momento que está precisando. Claro. Quando estava no embalo, está tudo certo. É fundamental e merecido, né? A gente vê o Corinthians, por exemplo, que foi campeão no ano passado da Libertadores. Quando viveu fases ruins depois desse período, a torcida tem mais paciência e tem que ter mais mesmo. Você falou a palavra-chave, merecido. É merecido esse apoio. Olha aí, então, e merecido também, você aposentado e aposentada, né, que você vá atrás do que é seu. Você tem que prestar bastante atenção no que eu vou dizer agora, nesta notícia que eu vou repassar agora. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, trabalhou por um período contribuindo para a Previdência Social novamente, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo. Você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma mais nova. Trocar uma antiga por uma mais nova é sempre melhor, não é? E mais valiosa. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. Eu estou rindo aqui de alegria de ver que você vai receber R$ 4.159 por mês
Desaposentação é a notícia em todos os meios de comunicação. É a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até, olha aí, R$ 4.159. Eu falei para vocês assustarem mesmo. Como um direito legal. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta, hein? Corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho maior, como já fizeram milhares de pessoas. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando. Preste muita atenção. Se você aposentou pelo INSS e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue nesse número que aparece na tela. Esse é um direito legal de milhares de aposentados em todo o Brasil. Estão procurando, inclusive, todos eles, o seu direito. Você vai ficar fora dessa? Claro que não. Não perca tempo. Ligue agora e requeira a sua desaposentação hoje. Receba um dinheiro que é somente seu. Ligue agora no 2512-0900. 2512-0900. Anote aí, 2512-0900. Lá você poderá agendar uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista. Não perca mais dinheiro. Você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. Corra, meu amigo aposentado. Peça a sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900. Plantão de atendimento. Ligue agora, 2512-0900. E troque a sua antiga por uma nova. Olha aqui, a gente segue. E agora, quem pensava... E aí, o questionamento, né, sobre a questão do Júlio Batista, né? O Júlio Batista é tudo isso mesmo e tal. O Júlio Batista é um jogador extremamente importante. E ele pode ser principalmente agora nessa reta final. Mas quem pensou que ele chegaria e já assumiria o meio de campo do Cruzeiro estava redondamente enganado. Jogando bem, fazendo gols, assistências e tal. O Ricardo Goulart, ele ganha cada vez mais espaço e confiança na Toca da Raposa, com nós aqui cronistas e também com você de casa. Anote aí. Ele é uma das principais armas do Cruzeiro para encarar o Goiás amanhã. Ricardo Goulart, o artilheiro da Raposa no Brasileirão com 6 gols. Um cara que conhece bem o adversário. Verdade. Passei um ano maravilhoso lá. Tenho consciência que não vai ser fácil, de maneira alguma. Lá no Serra Dourada, eles vão querer vir para cima, normal, e eles também têm qualidade. A nossa equipe está bem montada. Mas mesmo com boas atuações, Goulart não é considerado titular absoluto no Cruzeiro. Convive com uma sombra chamada Júlio Batista. Há 2 rodadas, por exemplo, contra o Bahia, Goulart ficou de fora e Júlio Batista foi o titular. Diante do Flamengo, Júlio Batista foi poupado e o camisa 31 reassumiu a vaga. É aquela briga sadia que divide a opinião dos torcedores. Ricardo Goulart, agora que ele está começando no futebol, para mim o Júlio Batista merece a posição. Ricardo Goulart, sem dúvida. Eu escalaria os dois e não deixaria o Borges no ataque. Júlio Batista, acho que é melhor. Mais experiente, né? Júlio Batista vai ser poupado mais uma vez amanhã para aprimorar a forma física. Ou seja, Ricardo Goulart, garantido entre os 11. Aconteceu, né, de eu ser expulso, de eu ficar no banco, mas sempre vim trabalhando forte, né, no dia a dia. E isso foi me fortalecendo e ganhando a confiança do treinador. Quando ele me deu a oportunidade, fui muito feliz, né, espero contribuir mais ainda para a equipe. Ô, Ricardo Goulart, liga aqui no amigão. Não pode sair do time não, cara. Ô, Marcelo, ô, Piludinho, presta atenção aqui no amigo. Você não vai tirar o cara, pô. O primo do Tony Ramos, o Marcelo Ramos. Não, o Marcelo Oliveira. Olha aqui, Marcelo Ramos. Marcelo Oliveira. Você não vai tirar o cara do time. Até porque não tem motivo. O cara é de uma raça que é um negócio espetacular. Tá jogando bem. E mais uma vez, eu vou dizer aqui, ninguém faz hoje no elenco do Cruzeiro, em 34 jogadores, não tem nenhum que faz o que o Ricardo Goulart faz tão bem quanto ele faz. Não é, que é meio como um terceiro volante, como ele atuou contra o Flamengo no domingo. Ninguém faz, nem o Júlio Batista. Então calma, ele pode, o jogo por jogo, você pode mudar, Marcelão. Estou ensinando aqui, porque o amigão aprendeu com o jogo do Brasil. Jogo por jogo você pode mudar, mas não vai tirar o cara do time. O cara tá bem, não é, Cadu? Não, ele é mais do que um terceiro volante. Eu concordo com você que ele faz esse papel diferente e, além disso, aparece ali para ajudar no ataque. Então ele é um cara que arma
ataca quase como um centroavante em alguns momentos e ainda ajuda a marcar. A parte física é muito importante para ele fazer isso tudo. Agora, Everton, é um sinal do elenco do Cruzeiro, porque chega um cara do peso, do gabarito do Júlio Batista e não chega obrigatoriamente para ser titular, não tem necessidade, não é preciso que haja pressa para o cara jogar. Dá para esperar ele ficar na ponta dos cascos fisicamente. Imagina se ele chega no Flamengo, por exemplo. Ia ser um desespero. Meu Deus, esse cara tem que jogar porque não tem ninguém e tal. No Cruzeiro não precisa, porque tem elenco, tem outros jogadores bons. Então, acho que a gente pode trazer para esse lado também. Olhar para o lado do plantel muito qualificado do Cruzeiro. Ô, Júnior Brasil, o Júlio Batista, a importância de um jogador experiente, rodado como o Júlio Batista, até para ficar no banco de reservas é importante na sua avaliação. Ou seja, se você coloca, e ele está bem, Ricardo Goulart, o Júlio Batista no banco para entrar e mudar um quadro, de repente, dentro do jogo, o jogo não está funcionando, ele quer mudar, de repente, a formatação do time em campo. O Júlio Batista, até nisso é importante? Até nisso é importante. O Ricardo Goulart tem uma coisa, quando não vai na técnica, vai na raça. É a grande vantagem, a movimentação dele, o pulmão que ele tem, ele corre muito, barbaridade, 2 inclusive, tem que registrar para ficar... ele corre muito, esse é um diferencial. É um jogador de uma entrega muito grande, foi assim... Quando ele veio antes, estava no Goiás, ele jogou esse tipo de bola. É o estilo dele, é um cara muito voluntarioso. E ele tem essa mesma dedicação no Cruzeiro. E um detalhe, você falou do Júlio Batista, se ele tivesse liberado, para mim não ia ser surpresa se ele entrasse como centroavante. Até no lugar do Borges. Poderia tranquilamente ali no Borges. O Borges está, às vezes, um pouco vacilante. Aí Vinícius Araújo foi dado um pepinho para ele. Por isso o Júlio, pela versatilidade que ele tem na frente, poderia estar até como um atacante. Então isso aí não é problema. Olha aqui, hoje o nosso repórter Luciano Dias, o grande Mr. Band, esteve na toca e atualiza as informações do Cruzeiro. Daqui a pouco, depois da atualização, eu quero ouvir minha fiel escudeira Dimara Oliveira. Boa tarde, Lu! Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos ligados nos donos da bola. O Cruzeiro já embarcou para Goiânia para encarar o Goiás amanhã no estádio Serra Dourada. Hoje os jogadores fizeram um treino leve, bem descontraído aqui na Toca da Raposa. Júlio Batista é a ausência certa mais uma vez. Ele vai ser poupado para aprimorar a forma física. O time que encara o Goiás deve ser o mesmo que venceu o Flamengo no último domingo. Então a equipe vem com Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio, Nilton e Lucas Silva como volantes, e o quarteto ofensivo será formado por Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e Borges. O conjunto vai tendo, o professor vai tentando definir mais aí, ter uma base. A nossa equipe está tentando o máximo, tá jogando junto, tentar aproveitar mais o entrosamento para poder isso aí em algum momento vai fazer a diferença. Fala agora. Fala agora. Fala o que você falou. O que eu falei aqui que é o seguinte, o Nilton, ele veio aqui, eu já falei frente a frente, tete a tete. O Nilton é a cara do Shrek. Ô, Dimara, agora vamos falar de coisa séria aqui. Uhum. Nós falávamos aqui já há muito tempo sobre a questão do Lucas Silva nesse meio campo. Mexeu, o time continua rendendo. Sai o Dagoberto, se contunde, o Borges sai do time, entra o Vinícius Araújo, às vezes precisa entrar o Martinúcio, aí entra o William no time, o time não perde qualidade. O Cruzeiro, na virada, ele está tudo caminhando para ser campeão. Na virada para o ano que vem, esse projeto desse ano também é o mesmo projeto para o ano que vem, ou seja, o Cruzeiro pode virar e de repente nem há necessidade de contratar. Tamanha qualidade desse elenco? Olha só, eu acho que é um projeto para muito tempo. O Cruzeiro tem time aí, grupo, para uns 3 anos, né? Para buscar os títulos e mais. Vai estar cada vez mais amadurecido. Tem um exemplo que é muito claro da gente ver, que é o seguinte: o próprio Atlético. O Atlético foi bicampeão mineiro, vice-campeão brasileiro ano passado e esse ano conquistou a Libertadores. É uma continuidade de trabalho que faz com que esses títulos venham. Né? Quando a gente fala assim, está no caminho do título, está no caminho do título. Mas pode vir muito mais. O Cruzeiro de 2004, se não tivesse derrubado todo da forma como foi, ele tivesse acontecido tudo, ele teria sido forte candidato a campeão da Libertadores, a bi-brasileiro. Então, o que é preciso para você fazer com que esse trabalho perpetue? É dar condição a quem está lá. A ter respeito com quem está no comando, a ter respeito entre os jogadores. Uma peça ou outra vai trocar.
uma peça ou outra vai sair, mas o grupo é muito forte no todo dele para dar continuidade a esse trabalho. E a questão do Júlio Batista é o seguinte, o pessoal está tendo lógica de se utilizar de jogadores que já passaram dos 34, dos 35, em relação ao que está sendo feito. Então o Júlio vai ser usado na hora certa, como está acontecendo com o Alex, que não vem jogar amanhã contra que não vem jogar na quinta contra o Atlético. E acho que o Dagobert também. Ele tem essa noção da contusão, né, da situação que o Dagobert tem, o próprio Martinúcio, que todo mundo fica cobrando e o Martinúcio não está entrando, por quê? Eles já detectaram que não dá para ele estar em todo. Deixa eu chamar um intervalo rápido. Agora, duro vai ser o Cruzeiro conseguir segurar o Everton Ribeiro aqui para uma temporada 2014, por exemplo, né? Os clubes da Europa vão ferver para cima. É bom que faz dinheiro também, contrata outro tão bom quanto. Intervalo rápido, 2 minutinhos só, e a gente já volta. E não mude de canal, porque se você mudar, o seu time perde amanhã e na quinta.